como a gente prometeu, a gente vai conversar agora com o nosso queridíssimo amigo, médico infectologista, professor, Dr. Robson Reis, sempre atendendo a gente aqui, sempre atendendo os ouvintes, inclusive na pior fase da pandemia, sempre que se colocou à disposição aqui da Rede Bahia, em especial aqui da Bahia FM. E nós vamos conversar com ele, eu já recebi várias perguntas aqui no meu Instagram, @EmersonJoséOficial, daqui a pouco eu vou fazer essas perguntas para ele, que você enviou para mim, tá? E vou conversar agora com ele. Doutor Robson, boa noite, como vai o senhor, tudo bem? Boa noite, Emerson. Boa noite a todos os ouvintes da Bahia FM. Que prazer enorme falar com o senhor, doutor Robson. Olha, a gente vai falar, evidentemente, até porque depois da última entrevista que o senhor deu para a gente aqui, a gente falou sobre a chegada, isso foi no final do ano passado, da vacina bivalente. Então nós vamos falar dela daqui a pouco, que já está sendo aplicada aqui no Brasil. Mas eu queria falar primeiro dessas viroses pós-carnaval, né? Todo carnaval aí isso aparece uma virose e as pessoas ficam confusas. Quem está ouvindo a gente agora na rádio, quem está acompanhando a gente agora no YouTube, ficam confusas. Oh, será que é virose? Será que é uma nova cepa da Covid? Qual é a diferença e quais são os sintomas em relação à virose e outra cepa de Covid? Parece que não é, né? Eu falo aqui, eu não sou infectologista, quem pode responder é o senhor, doutor Robson. Mas, Emerson, é mais ou menos isso que você falou mesmo. Então, viroses, como o próprio nome já diz, são as doenças, né, infecciosas causadas por vírus. Nós temos vírus, bactérias, fungos, mas as viroses são doenças causadas por vírus. E aí você colocou em relação à Covid-19 e também as viroses pós-carnaval. Lembrar que a Covid-19 é uma doença causada pelo vírus, o vírus SARS-CoV-2. Então, essa diferenciação às vezes é difícil, até porque a pandemia é uma realidade. Embora os números hoje sejam, de certa forma, mais tranquilos da Covid-19, ela ainda existe, o vírus ainda circula. Mas as viroses pós-carnaval, elas costumam dividir, eu diria que, em dois principais grupos, Emerson. O grupo das viroses respiratórias, que aí pode ser um resfriado comum, pode ser até uma influenza, uma gripe, que o paciente ele tem mais sintomas do que o resfriado comum. Às vezes entra como virose, mas não é virose, né? Uma infecção de garganta por bactéria, ou até mesmo aquela chamada doença do beijo, que é a mononucleose. Não necessariamente ela é transmitida através do beijo, né? Ela é transmitida através da saliva. Então, essa também é muito comum. Então, no lugar de 2, eu colocaria até 3 aqui. As viroses respiratórias, entraria aí também já, né, que nós falamos, a mononucleose, e as viroses intestinais. Né? No caso, seriam as doenças intestinais que podem ocorrer também nesse período pós-carnaval. Na grande maioria das vezes, elas são causadas por vírus, mas também podem ser causadas por bactérias, e aí por uma série de motivos, né? Que o carnaval acaba reunindo uma série de motivos para que essas pessoas adoeçam com uma maior frequência nesse período pós-carnaval. Primeira aglomeração de pessoas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, de diversos estados, diversos locais, que ficam ali próximas, né, no circuito do carnaval, seja nos blocos, no camarote, ou até mesmo em locais, hotéis, né, ou apartamentos, locais que eles alugaram ali para ficar. Então, essa aglomeração já favorece a transmissão das doenças infecto-contagiosas. Segundo, que o carnaval é a época do beijo, aquela coisa mais da permissividade, então, no ato de beijar, algumas doenças também são transmitidas. Durante o carnaval, as pessoas também costumam trocar alguns objetos pessoais, né? Então, me empresta, tá comendo alguma coisa, vou tirar um pedaço, né? Tá fazendo uso de alguma bebida, né? Me empresta aqui sua latinha, vou tomar um pouquinho. E aí isso acaba aumentando também o risco de transmissão dessas doenças. Então, o carnaval, de certa forma, reúne uma série de condições para que essas doenças elas sejam mais comuns. Por isso que elas são conhecidas como viroses pós-carnaval, né? Mas não necessariamente só são os vírus. Danuta tem uma pergunta para o senhor agora. Doutor Robson, boa noite. Queria fazer uma pergunta muito simples, assim. Em relação aos sintomas, porque às vezes, ultimamente a gente se confunde muito, né? O que é que a gente considera uma virose, o que é o que pode ser uma Covid, o que pode ser algo mais grave, algo mais brando, e aí fica sempre aquela dúvida, vou numa emergência para poder buscar um tratamento, não vou, fico em casa, me automedico também, né? Existe muito essa questão da automedicação. Faço o teste ou não de Covid. Exatamente. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dos sintomas mesmo, né?
Quem deve se preocupar e, de fato, ir procurar uma emergência, de fato, ir procurar um atendimento médico, ou quem precisa realmente mais repousar, porque às vezes também é uma questão muito do desgaste físico, a imunidade baixa, e aí acaba que um vírus desse oportunista acaba pegando ali a pessoa e derrubando, vamos dizer assim. Queria que você falasse um pouco dessa questão dos sintomas e dessa necessidade de buscar um atendimento médico, por exemplo. Ótimo, Danuta. É importante sua pergunta, mas a resposta não é tão simples. Ela é um pouco complexa, porque a gente está falando em automedicação. Automedicação, né, muitas vezes a gente acaba condenando, mas também nós sabemos que se todas as pessoas que tiverem, né, um quadro sugestivo de virose, um quadro mais brando, procurar uma emergência, essas emergências elas vão ficar extremamente sobrecarregadas, seja essa emergência pública ou privada. Né? Então, lembrar, as viroses respiratórias, como nós falamos, um resfriado comum, o paciente vai ter coriza, congestão nasal, dor de garganta, ele vai tossir. A dor no corpo é muito fraca, geralmente ele não fica tão prostrado, ele não fica tão restrito às suas atividades diárias, ele consegue fazer. E geralmente a febre é baixa. Já a gripe, o paciente ele vai ter febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, ele fica mais prostrado, dificilmente ele consegue manter as atividades dele habituais e ele passa a ter febre, geralmente a febre é acima de 38,5. Agora, olha que interessante, Covid pode fazer as duas coisas. Então, o paciente com Covid, ele pode até mesmo ser assintomático, né? Nós sabemos disso. Então, você pode ter um quadro leve que simula um resfriado comum, como você pode ter um quadro um pouco mais complexo que simula a gripe, que é a influenza, né? Então, assim, a gente fica na dúvida sempre o que pode ser e o que não pode ser. Na dúvida, em relação ao momento atual, o ideal é que possa fazer o teste. A prefeitura disponibiliza alguns locais gratuitos para realizar teste. Temos também hoje o autoteste, que lógico não é acessível para todos, mas é um valor, né, bem mais em conta. Então dá para fazer também, porque aí vai exigir um manejo não só clínico, mas epidemiológico também, para que essa pessoa com Covid não venha transmitir para o restante da família. Já tem as viroses intestinais ou doenças intestinais, o paciente vai ter dor abdominal, diarreia, pode ou não ter febre. Aí as pessoas falam, Covid pode fazer isso? Até pode, mas as cepas atuais, principalmente a Ômicron, não é tão comum, mas pode, né? Então, assim, na dúvida, nesse momento, como nós falamos, tem postos da prefeitura que disponibilizam esse exame gratuito. Ou, se tiver condições, vai na farmácia e compra aquele autoteste. Hoje você consegue comprar por 40, 50 reais. Lógico que pode fazer falta, algumas pessoas não terem esse valor, então procuram um posto da prefeitura, mas é importante sim. E sua pergunta foi extremamente importante para que nós possamos, de certa forma, identificar esse paciente com Covid, né, fazer o isolamento ideal e ele não venha perpetuar assim um ciclo de transmissão dessa doença. Este é o Fala Bahia pela Bahia FM, Bahia FM Sul, também pelo nosso canal do YouTube. Não deixe de se inscrever. A gente está conversando com o médico infectologista, Dr. Robson Reis. São 6 horas e 24 minutos. Vamos agora falar da vacina bivalente. Ele falou sobre essa vacina no final do ano passado. A vacina já está sendo aplicada e eu quero fazer uma pergunta para ele que eu fiz no final do ano passado. Qual é a diferença dessa vacina chamada de bivalente, Dr. Robson? Agora vamos tratar da Covid. Ótimo, Emerson. Essa pergunta é extremamente importante porque as pessoas fazem muito, né, para a gente, inclusive profissionais da área de saúde também. Qual a diferença da vacina monovalente para a vacina bivalente? Né? A vacina monovalente, ela traz uma proteção maior, né? Ela tem componente do vírus ancestral, ou seja, do vírus original, vamos chamar dessa forma, da Covid-19, né, que é o SARS-CoV-2. Então, o componente básico dela é para a proteção desse vírus original, desse vírus ancestral, né, o primeiro vírus. Mas os vírus, Emerson, assim como outros patógenos, eles vão desenvolvendo capacidade de realizar mutações no seu material genético ou na sua estrutura, fazendo com que eles se tornem muitas vezes mais resistentes, fazendo com que eles possam driblar o sistema imunológico causado ou pela vacina ou por quem teve a doença. Então, ou eles podem se tornar mais transmissíveis ou até mesmo mais agressivos. Em relação ao Covid, o que nós vimos, a Ômicron e suas subvariantes, que foi uma dessas variantes que surgiu com o tempo, é que ela acaba sendo mais transmissível. Com isso, esse vírus, essa variante Ômicron, ela tem uma série de mutações da proteína spike, que é uma proteína estrutural do vírus, fazendo com que essa nova variante desvie um pouquinho, né, ela possa driblar o nosso sistema imunológico, vamos falar dessa forma. Por isso surgiu a vacina bivalente, que é uma vacina mais adaptada, ou seja, atualizada para as cepas que estão circulando atualmente. Então, a vacina monovalente, ela tem componente do vírus original, do vírus ancestral, do primeiro vírus. A vacina bivalente, ela traz
tanto esse componente do vírus ancestral, do vírus original, como também ela traz os componentes que trazem uma proteção maior para, na verdade, a Ômicron e suas subvariantes. Então, por isso que é importante as pessoas que já têm direito, né, já podem tomar vacina bivalente, possam tomar essa vacina. Ela vai trazer uma eficácia, uma efetividade maior para as cepas atuais circulantes do vírus da Covid-19. Doutor Robson, vamos tirar dúvidas agora dos nossos ouvintes, internautas. Nós temos perguntas aqui, algumas o senhor já respondeu, só dá uma reforçada, porque são muitas perguntas. Danuta. Dr. Robson, tem uma pergunta aqui de Silvia no chat do YouTube. A vacina anual da gripe pode ser tomada antes ou depois da bivalente? Precisa esperar quanto tempo para tomar cada uma delas? Olha, interessante, Silvia, porque existiu uma recomendação de você tomar em momentos separados. Hoje nós já sabemos que essas vacinas elas podem ser aplicadas juntas, não há problema. Antigamente existia uma recomendação de 15 dias de intervalo entre essas vacinas. Hoje já não existe mais essa recomendação. Aqui no meu Instagram, Emerson José Oficial, a Nardelli da Graça, só tomei uma dose da vacina. Posso tomar essa bivalente? Obrigado, Nardelli, um abraço pessoal da Graça. Por favor. Não pode, porque assim, o que ela foi autorizada aqui no Brasil, pessoas acima de 12 anos que já fizeram, no mínimo, 2 doses da vacina monovalente. Então, Nardelli, você não pode, você vai ter que completar, né, o seu esquema com a vacina monovalente. Se você tomou só uma, após tomar a segunda dose, 4 meses após a segunda dose, que pode ser, né, aí vai depender do qual foi a primeira vacina que você tomou, aí você tem sim direito a tomar a vacina bivalente, porém, a gente tem que lembrar que o Ministério da Saúde, ele colocou um calendário de prioridade. Então não é assim, já tenho 4 meses que tomei a minha segunda ou terceira dose, já posso tomar. Até você já pode pela questão do tempo e você cumpriu, né, aquela obrigação das 2 doses iniciais. Porém, existe um escalonamento por conta do quantitativo de doses da vacina bivalente, porque o mundo inteiro quer a vacina bivalente, né? Então a gente acaba concorrendo com os Estados Unidos, com os da Europa. Então foi importante sua pergunta. Informação importante essa aí, viu? Super importante. Tem uma outra pergunta aqui no nosso chat, Dr. Robson. Viviane quer saber, quem está iniciando uma gripe pode tomar a dose de reforço? Não, iniciando a gripe, eu estou entendendo que ela tem sintomas. Lembrar que resfriado é diferente de gripe. Muitas pessoas confundem, nós já falamos aqui a diferença, o quadro de gripe com resfriado. Mas independente, se você está com alguma doença infecto-contagiosa, o ideal é que você não se vacine. Você pode ter uma resposta imunológica não satisfatória, porque o seu corpo já está ali combatendo outra infecção, nós não sabemos como é que você pode responder a isso, e outra coisa que pode confundir alguma reação adversa com a própria doença em si. Então, não é só resfriado, gripe, o que for. Qualquer processo infeccioso, o ideal é que ele seja resolvido para que você possa se vacinar. Temos aqui também, também no meu Instagram, aqui, o Marcelo de Itabuna, ele pergunta o que é fake news sobre essa vacina. Ele está dizendo o seguinte: estão espalhando, é o que eu estou entendendo aqui, né, Marcelo? Um abraço aí, Itabuna. Estão espalhando algumas fake news sobre a vacina. Ele queria que o senhor dissesse assim, algumas coisas que estão espalhando que não são verdade a respeito da vacina bivalente. Emerson, na verdade, vários fake news, né, Marcelo? Então, eu acho que esse programa, né, eu digo que a mídia ela tem essa função, né, de poder desmistificar muitas coisas em relação aos processos de saúde, principalmente as vacinas, que sofreram tanto com o fenômeno da fake news. Então, muitas pessoas falam, a vacina bivalente está matando. Como? A vacina começou a ser aplicada agora, 27 de fevereiro. Essa vacina é uma vacina segura, é uma vacina eficaz. Eu já ouvi pessoas falarem assim, mas veja, os estudos com a vacina bivalente foram pouquíssimos. E a gente pergunta, qual a necessidade de novos estudos com a mesma vacina? Então, a vacina da Pfizer que está sendo usada agora, bivalente, é a mesma vacina da monovalente, porém com uma cepa a mais, na verdade, assim, com um componente a mais para proteger. Eu faço analogia, Emerson, é o seguinte: quando você toma vacina contra a influenza gripe, que anualmente essa vacina é atualizada, porque ela tem que pegar aquele vírus ali, influenza, que está circulando, não são feitos novos estudos, né, para vacina influenza. Então, quando você só atualiza um componente da vacina, que é aquele mesmo vírus que você está tratando ali, mas atualizando um componente para fazer uma cobertura melhor para uma variante, não há necessidade de novos estudos. Então, assim, tem muita gente falando isso, vacina está matando. Não é verdade, começou a ser aplicada agora no Brasil, dia 27 de fevereiro. São poucos estudos, acabei de explicar em relação aos estudos, não há necessidade de grandes estudos, só porque você fez essa modificação de um componente para aumentar a cobertura, né, para aquela variante. Então, não é verdade. A vacina pode dar reação adversa?
adversa? Pode, como qualquer medicamento, né? Ah, eu adoro tomar, eu adoro não, eu tomo de vez em quando, ninguém adora tomar remédio, mas assim, eu tomo de vez em quando dipirona, paracetamol, tem reação adversa. Ah, eu tomo anti-inflamatório, tem reação adversa. Todos os medicamentos têm reação adversa. As vacinas não são diferentes, elas têm reação adversa também. Agora, essas reações adversas costumam ser leves e o benefício é muito maior do que o risco. Podem ter reações adversas graves? Podem, mas essas reações adversas graves são raríssimas. Mas elas podem existir sim, como pode existir com outros medicamentos. Fala, Emerson, com 2 M's, não deixe de seguir a gente no YouTube. O Danuta, te passa agora que a gente tem pergunta aí no nosso zap, né, me parece. A Joana do IAPI. Minha filha de 6 anos não tomou nenhuma dose ainda. Agora que passou a pandemia, ela ainda precisa tomar? Não, a pandemia não passou. É importante chamar a atenção que a Organização Mundial de Saúde ainda mantém o termo pandemia. Nós podemos falar que os números, de certa forma, eles estão mais tranquilos, vou falar assim, né? O momento epidemiológico é um momento epidemiológico mais favorável, mais tranquilo. Ainda assim, nós não sabemos se vai ter algum impacto pós-carnaval. Não, acredito que não. É por isso que eu costumo dizer aqui, doutor Robson, é por isso que eu costumo dizer aqui, no período pior, no período mais dramático, mais difícil da pandemia, né? A gente sempre fala assim, no período pior, né? Ou seja, não acabou ainda. A gente tem que tomar os cuidados necessários, por favor. Emerson, assim, excelente observação, porque assim, nós esperamos que essa pandemia vá acabar e o momento é muito mais tranquilo, né? Eu estou aqui fora do país para um evento científico, quando eu vim tinha que usar máscara no voo e usei, respeitei. Né? E eu acho que na volta eu vou utilizar também, embora a Anvisa derrubou essa obrigação. Então, assim, muitos países ainda estão passando por um momento um pouco mais crítico. O exemplo da China, como nós vimos recentemente, né? Então, e outros países também. A cobertura vacinal nos países da Ásia e da África acaba sendo muito baixa. Então, isso faz com que tenha um risco de surgir novas variantes e acabe complicando o mundo todo, porque é questão de pandemia, globalização. Uma pessoa está hoje no Brasil, no outro dia ela já está ali no Japão, nos Estados Unidos. Então, assim, é importante chamar a atenção que a pandemia não acabou. Então, a pergunta, voltando para a sua pergunta, há necessidade de vacinar sua filha? Sim, há necessidade. Até porque quanto mais pessoas vacinadas, menor o risco do vírus circular. Eu sempre digo, imaginamos que tem um local com 1.000 pessoas. Se 900 pessoas estiverem imunizadas, só 100 vão estar ali vulneráveis, susceptíveis para o vírus infectar e circular. Mas se você tem um ambiente com 1.000 pessoas e 500 não tomaram a vacina, você tem ali 500 pessoas fazendo com que o vírus possa circular e nessa circulação ele criar uma nova mutação. Então, por isso que é importante sim as pessoas vacinarem. Gente, não é só o Brasil que vacina, é o mundo inteiro. Agências regulatórias de saúde dos Estados Unidos, europeias, que são extremamente rígidas, assim como nossa Anvisa também, que é um órgão sério, eles aprovaram essa vacina. E eu digo para todo mundo, Emerson e Danuta, observe o que aconteceu com os números da Covid-19, né? O quantitativo de óbitos, de internação, quanto acabou reduzindo por conta das vacinas. Né? Então, olha como as vacinas são importantes. Então, vacine em si sua filha, vai ser, né, um ato de proteção para ela, para vocês, da família e para a comunidade como um todo. Muitas perguntas no nosso chat, elogios aqui ao Dr. Robson Reis. Vamos lá, Danuta. Dr. Robson, José Carmilton falando assim, conheço esse excelente profissional, Dr. Robson, tive o prazer de conhecer há algum tempo atrás, fomos agraciados na família pelo atendimento à minha sobrinha Daiane no Hospital Aliança. Um abraço então, aí. Um abraço para José Carmilton, Dr. Robson. E uma pergunta aqui de Silvia, perguntando se o doutor concorda que as máscaras e o distanciamento social se ainda é importante e se é necessário continuar. Veja, as vacinas vieram, né, elas surgiram, elas trouxeram para a gente essa segurança e esse retorno do novo normal, vamos chamar assim, né? Então, distanciamento físico, eu acho que não há mais aquela necessidade, né, exceto aquelas pessoas que elas têm algum problema de saúde, de imunidade, que possam, né, vir apresentar um quadro mais grave da doença. Tanto que antes tinha aquela discussão no carnaval deve ou não, onde tem muitas pessoas, eu acho que vale a pena utilizar máscara. Como eu falei, embora a Anvisa tenha derrubado a obrigatoriedade de máscara, quando eu retornar, eu vou sim usar máscara no avião e me sinto mais seguro. Mas eu acho que essa obrigatoriedade, eu acho que sim, né, não deve existir, a obrigatoriedade não deve existir, mas as pessoas devem entender a importância desses equipamentos, principalmente, repito, para aquelas pessoas que têm uma imunidade mais baixa ou em ambientes mais fechados, confinados. Eu, sinceramente, vi ouvintes internautas, eu vim preparado para essa entrevista com o Dr. Robson Reis, já vim com o meu álcool líquido, né? Com o meu spray,
Ainda tem a máscara aqui também, viu, doutor Robson? Está aqui no meu bolso. Num plástico limpo, viu, evidentemente. Emerson, e álcool é uma coisa, olha, gente, as pessoas tinham que entender a importância do álcool, né, do álcool gel, da higienização das mãos. Com água e sabão reduz tanto doença, não é só doença, porque antigamente a gente achava que higienizar as mãos ia proteger a gente contra as parasitoses intestinais, né, contra as verminoses. Hoje nós sabemos que protege contra infecções bacterianas, virais, sejam elas respiratórias, intestinais. É importantíssimo a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool gel, é muito importante. Vamos lá. Aqui no Instagram, no meu Instagram, Tércia de Itabuna, meus pais têm menos de 70 anos, podem tomar? A vacina bivalente podem, mas ainda eles não estão contemplados. Lembra que nós falamos que o que foi autorizado pela Anvisa pacientes acima de 12 anos e que tenham, né, tenham tomado, no mínimo, 2 doses da vacina monovalente, seja ela a Coronavac, a AstraZeneca, né, que é a Oxford, seja ela a vacina da Janssen, a própria vacina da Pfizer. Então, acima de 12 anos, com 2 doses da monovalente, ela já está apta, sim, a tomar a vacina bivalente. E, lógico, transcorrido 4 meses da segunda dose. Lembrar disso, transcorrido 4 meses da segunda dose. Porém, por conta, né, o mundo inteiro quer a vacina bivalente, por conta de um escalonamento do governo federal e junto com as secretarias municipais de saúde e secretarias estaduais, existe um cronograma. Agora, em Salvador, acima de 70 anos. Salvador não, no Brasil como um todo, acima de 70 anos. Já, né, acima de 70 anos e outras condições também. Já vai ser acima de 60 anos. Carla da Graça, o senhor respondeu agora há pouco uma ouvinte de Itabuna que falou sobre uma dose. Aí o senhor disse, tem que tomar 2 doses, né, para depois, 4 meses depois, tomar essa bivalente. Ela está dizendo que não tomou nenhuma. Ela pode ir direto para a bivalente ou ela vai precisar de tomar as 2 primeiras doses da outra vacina? Não vai. A recomendação da agência, né, a nossa Anvisa, é que essa pessoa possa completar o esquema vacinal primário, nós chamamos assim, esquema vacinal primário, com 2 doses da monovalente, para posteriormente, após 4 meses, seguir para a vacina bivalente. Então, isso até é interessante a pergunta dela, Emerson, porque tinha alguns pacientes que não tomaram a vacina antes, não sei por que motivo, é até inexplicável, falavam, vou guardar essa bivalente que está chegando aí, que é atualizada, é mais moderna. Não vai. Então, assim, a vacina bivalente é aplicada para pacientes que tenham, no mínimo, 2 doses da monovalente e transcorrido 4 meses dessa segunda dose, tá bom? Então, essas pessoas que não fizeram, não vai adiantar, vai ter que cumprir, sim, esse esquema primário com doses monovalentes. Um amigo meu falou comigo assim, é verdade que ele está falando aí, um amigo meu falou assim, vou esperar, né? Eu vou esperar, eu vou tomar uma picada só, por que eu vou tomar 4 picadas e mais uma depois? Pois é, ele vai ter que tomar agora 3 picadas. Do mesmo jeito. 2 da outra e uma... 2 monovalentes e uma bivalente. Exatamente. Doutor Robson, qual deve ser o intervalo em relação à última dose tomada, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que tomaram dose bem atrasada, assim, a última dose e tal. Em relação à bivalente, qual deve ser esse intervalo? Olha, Danuta, é importante, né, colocar isso. A Anvisa coloca que é a partir de 3 meses, mas por uma questão operacional, a partir de 4 meses da segunda dose. Então, a minha segunda dose, eu tive um paciente que a segunda dose dele foi em 2021, né? Em 2021, já posso tomar, não quis tomar a terceira e quarta por algum motivo, já posso tomar a bivalente já. Ele cumpriu aquela orientação de 2 doses da monovalente, né? Então, assim, já tem mais de 1 ano e meio que ele tomou essa dose, agora ele já pode partir sim para a bivalente. O intervalo mínimo são 4 meses. Então, olha, tem 4 meses que eu tomei a segunda da monovalente, já pode. Então, em resumo, 4 meses. Doutor Robson, tem uma pergunta aqui no nosso chat do YouTube, Nilzete está perguntando se é verdade que dores nos ossos, estão falando que essas vacinas dão dores nos ossos, né? Ela está perguntando aqui e está dizendo que ela tem sentido, inclusive, e tal, essas dores. Olha, não é verdade dor nos ossos, né? O que essa vacina pode fazer, como nós falamos, são reações adversas. O que são reações adversas? Quando você faz uso de qualquer medicamento, qualquer imunobiológico, o seu organismo ele vai responder aquilo ali. Então, a vacina, como é que funciona? Você aplica aquela substância que contém ali, né, aquele patógeno que você vai se proteger. Ela pode ser de vírus atenuado, inativado, RNA, tem vários tipos de plataforma, e estimula o seu sistema imune a produzir células de defesa
contra aquele organismo. Então, nesse processo de estimular o sistema imunológico, pode ocorrer febre, adinamia, que é aquela fraqueza, dor no corpo, até náuseas e vômitos. Não é muito comum, mas pode ocorrer. Geralmente, o que ocorre é uma dor no local da aplicação. Alguns pacientes eles podem ter reações adversas graves, raríssimos casos de miocardite, que é a inflamação no coração. Repito, são raríssimos casos. É só entrar no site do próprio Ministério da Saúde, no site do CDC, né, no site da Agência Europeia, vocês vão ver lá o percentual de casos por milhões de pessoas vacinadas em relação a isso. Então, dor nos ossos não é uma reação adversa comum. Lembrar que muita gente fala assim, doutor, eu depois que tomei a vacina, o meu cabelo começou a cair, eu fiquei com uma fraqueza, meu fôlego parece estar curto. Não foi da vacina. Isso geralmente é síndrome pós-Covid. Né? Hoje nós chamamos de long Covid. E as pessoas confundem o que a Covid fez a infecção com a reação à vacina. Ninguém culpa o vírus, acaba culpando a vacina. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, dor nos ossos não é uma verdade. Né? Pode ter reações adversas, como eu falei, mas dor nos ossos crônicas, assim, não. Quem está mandando um grande abraço aqui para o senhor é o doutor Willy Wertermann. Grande médico radiologista, grande amigo, um abraço, meu querido, um abraço para sua esposa. Excelente profissional, um grande amigo. Assim. Figura fantástica, um abraço ao doutor Gilberto José, o pai dele, dona Érica, toda a família. Vili, grande abraço para você, irmão. Dr. Robson, tem mais uma pergunta aqui no chat. A vacina bivalente contempla todas as variantes ou ainda esse ano deveremos ter novas doses? Veja, nenhuma vacina vai contemplar todas as variantes, porque nós temos variantes e subvariantes. Né? Então, assim, algumas, inclusive, que pouquíssimos casos foram descobertos no Brasil, como a XBB, né, XBB, ela tem aproximadamente 8 a 10 mutações da proteína spike. Essa tem uma capacidade muito grande de driblar o nosso sistema imune, driblar até mesmo a questão das vacinas. Né? Ainda bem que foram pouquíssimos casos identificados aqui e não avançou muito. Né? Então, provavelmente possa ser sim, como a vacina influenza da Nuta. A vacina influenza, anualmente, ela acaba sendo reestruturada para que possa proteger contra aquela variante mais circulante. Né? Sempre quando tem a campanha influenza, nos meios de comunicação, nós falamos quais são esses vírus que ela acaba protegendo. Né? Então, é influenza, mas tem influenza A, H1N1, H3N2 e suas cepas ali, né? Seus subtipos. Então, provavelmente, sim, pode vir a aparecer. O que essa vacina bivalente traz é uma proteção maior contra algumas variantes, subvariantes. Né? Aí, dessa forma, ela também, consequentemente, traz uma proteção para praticamente todas as outras subvariantes, mas ela não é especificamente para todas as variantes. E só uma observação importante do Emerson Danuta, não significa que as monovalentes não funcionem não, viu gente? Então, eu vou tomar uma vacina desatualizada. Não, essa vacina funciona e ela consegue proteger principalmente contra internamentos, contra as formas graves da doença e contra óbitos. A vacina bivalente ela faz uma proteção excelente também contra isso, mas também contra aquela infecção inicial, que hoje, com as variantes, a monovalente ela perde um pouquinho, né, de proteção para essas infecções iniciais. Então, a monovalente ainda funciona, mas a bivalente ela é mais atualizada, mais preparada para o cenário atual. Dr. Robson Reis, médico infectologista, muito obrigado. Mais uma vez, está em viagem a trabalho, mas parou para conversar com a gente aqui. Quero agradecer a todos os ouvintes que participaram, aos internautas que participaram no nosso canal do YouTube, aqueles que me seguem no meu Instagram, Emerson José Oficial, aqueles que seguem o Instagram também do Fala Bahia. Quero agradecer muito ao Dr. Robson Reis e dizer que essa entrevista está completa, todinha no nosso canal do YouTube. Daqui a pouco vai estar lá já publicada a entrevista, esse bate-papo com o Dr. Robson Reis. Uma boa viagem aí, bom congresso para o senhor e muito obrigado, viu, Dr. Robson? Um abraço, Emerson, um abraço da Luta e um abraço a todos os ouvintes da Bahia FM. É sempre um prazer falar com vocês, estou à disposição sempre. Abraço, pessoal. Obrigada, Dr. Robson. Grande participação sempre, né? Muito boa participação, né? E o interessante é que muita gente mandou pergunta, tirou dúvidas, nós também tiramos algumas dúvidas, e aquelas dúvidas que não foram tiradas, ele mesmo já se antecipa, né? Ele já se antecipa e fala, ó, tem isso aqui, agora ele lembrou, essas vacinas continuam valendo, né, as outras. Então, muito bom esse bate-papo, você que está na rádio aí, Bahia FM, na rádio Bahia FM Sul, se perdeu a entrevista toda, se acha interessante mandar aí para os seus familiares, quando chegar em casa, se inscreva no nosso canal do YouTube, pega a entrevista e passe o link aí para a turma.